E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô aqui hoje, 38ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, como eu havia dito pra vocês no nosso primeiro vídeo dessa 38ª rodada, aconteceu o que eu imaginava. O jogo do Atlético Mineiro como o do Flamengo foram adiantados para o sábado, porque o Atlético Mineiro, assim como o Atlético Paranaense, ainda brigam pela última vaga ali na Libertadores. Então os jogos têm que ser no mesmo horário para não ter nenhum risco de qualquer manipulação de resultado. Então foi adiantado. Como esse jogo foi adiantado, o nosso queridíssimo Cartola FC vai fechar no sábado, 2 horas antes do mercado fechar, que serão às 5 horas da tarde do sábado pelo horário de Brasília. E também, como eu já vi como é que vai ser mais ou menos a escalação do Palmeiras, apesar de não estar sendo confirmada, eu vou poder montar para vocês um time um pouco mais certinho em relação ao que eu postei no começo da semana, onde eu quase não coloquei jogadores do Palmeiras, porque eu não sabia com qual time o Filipão iria colocar em campo contra o Vitória. Lembrando que esse vai ser um jogo bem tranquilo na teoria, porque o Vitória, com a combinação de resultados da última rodada, já está rebaixado, não chega mais na Chapecoense, que é a primeira fora do rebaixamento, e o Palmeiras já é o campeão brasileiro. Então pode ser um jogo mais tranquilo, que pode ser bom principalmente para jogadores ali de frente. Tranquilo? Então essas foram as falas iniciais, e agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim, e aí, depois de nós, e aí, bora negão, joga negão, e aí, depois de nós, e aí, Voltando aqui, galera, e vamos direto então para a nossa escalação. Galera, como a nossa escalação a gente já tinha colocado uma no começo da semana, boa parte a gente ainda vai manter. A gente vai fazer, eu acho que, se eu não me engano, umas 3 ou 4 modificações. Porém, algumas opções novas estão aparecendo. Porventura, o Palmeiras, que foi o time que eu mencionei no começo, pode ser que vá homenagear Fernando Praz, coloque ele na última rodada. Tá em dúvida se vai jogar ele ou Everson. Então, ficar ligado que uma dessas opções pode ser muito boa. Se o Filipão confirmar até amanhã, você pode colocar, sem sombra de dúvidas, seria uma boa opção. Porém, eu ainda vou manter minha opção no Everson, goleiro do Ceará, por um simples motivo. Os ingressos para o jogo entre Ceará e Vasco já está esgotado, isso mesmo, e olha que o Ceará já não tem risco de rebaixamento. Porém, o Ceará está querendo garantir uma vaga na Sul-Americana. E para garantir essa vaga, sem medo de ser feliz, precisa vencer o Vasco. E eu acho que o Everson, pela campanha muito regular que ele teve, o goleiro com mais defesas difíceis da competição, merece estar nesse meu time. E olha que eu sou torcedor do Fortaleza. Queria mais que o Ceará fosse rebaixado, mas sim, teremos um clássico rei próximo ano aqui. Eu não sei nem como é que eu vou fazer o Cartola com Fortaleza na primeira divisão. Tentar ser imparcial como sempre. Seguindo aqui também existem outras boas opções, né, galera? Sempre lembrando que, vamos supor, muita gente me disse: ah, Gustavo, coloca o Andrei do Vasco. Porém, galera, se você coloca um defensor de um time, você não pode colocar um jogador ofensivo do outro, mesmo que você ache o Andrei bom. O Andrei não é uma opção ruim, mas como eu vou de Everson, vira uma opção válida. A mesma coisa, se você colocar o Gatito, que é um goleiro que tem uma média muito alta, jogou muitas poucas rodadas, mas as poucas que jogou fez uma média muito alta, contra o Atlético Mineiro, obviamente você não vai poder colocar Elias, Casares, Ricardo Oliveira, nem Luan pelo lado do Galo. Outras opções, o Maílson pode ser interessante, o Sport, que vai dar a última esperança dele, tá quase rebaixado, dificilmente não será rebaixado o Sport, porém, vencendo tem ainda uma chance ali remota, contando que a Chape perca, porque mesmo que é difícil a vida do Sport, ou até empate, o América não ganha, é uma situação complicada a do Sport, e o Maílson pode sim, em casa, fazer uma boa campanha. O Vitor também, pelo lado do Atlético Mineiro, teve uma quantidade muito alta de defesas difíceis também. Se eu não me engano, ele é o segundo que tem o maior número de defesas difíceis. Eu acho que ele só está atrás mesmo do Everson. Exatamente, o Vitor, apesar de não ter uma média tão alta, isso devido à quantidade elevada de gols também que ele sofreu, 43, e não teve muito SG, apenas 10,
até menos que o Everson, que teve 11. E olha que nós estamos falando do Atlético Mineiro, um time que está brigando por Libertadores. Pode ser uma opção válida, assim como o Júlio César também, que tem muita defesa difícil, pegando o América, o Fluminense, que não pode perder de jeito maneira, porque senão pode também ser rebaixado. Essas são as grandes opções que eu vi até o momento. Também, se você quiser colocar o César, pode colocar, mas eu acho um pouco arriscado, porque o Atlético Paranaense ainda está querendo coisa na competição. Seguindo aqui para nossa lateral, eu tinha colocado o René, né, galera? Pra quem viu o primeiro vídeo. Porém, eu vou trocar e vou colocar o Mike mesmo, porque eu acho que o Palmeiras vai com o time titular, vai estar com a sua torcida pra querer comemorar. Ao lado dele eu vou colocar Ayrton Lucas. Mas quem quiser colocar o René, muita roubada de bola, um jogador extraordinário. O Ayrton Lucas, um lateral que apoia bastante pra mim. Revelação do campeonato do ponto de vista dos laterais, jogou muito, cara novo que pode ter um futuro grande, quem sabe até de seleção. Gostei bastante do futebol dele. Seguindo aqui, Felipe Jonathan pode ser uma boa pelo lado do Ceará, como eu disse, o Ceará vai com força bruta para cima ali do Vasco. Vitor Luiz pode ser uma opção também que pode ser bem explorada, é um jogador que muitas vezes ficou revezando entre titular e banca ali com o Diogo Barbosa. O Iago, que é um lateral também muito regular, pegando o Paraná fora, o Inter tem boas perspectivas também. Samuel Xavier, que apoia bastante, pode ser uma opção interessantíssima mesmo para você colocar. O Bruno Pacheco eu acho interessante, porque a Chape precisa desse resultado contra o São Paulo, precisa vencer para não ter risco nenhum e não depender de resultado. Vamos supor, se a Chape só empata, o Sport que eu havia mencionado já passa ela, então é um jogo bem importante para o time de Chapecó. O Pará eu não colocaria, eu colocaria obviamente o René no lugar dele. Temos também aqui o Massinho, que eu acho que é uma opção não tão válida para essa rodada. Já o Fábio Santos eu acho interessante, que também bate pênalti, tudo é uma opção válida. Essas são as grandes opções aqui na lateral. Vamos agora subir para a zaga, né? Ou descer, ficar ali do lado, né? Na zaga. Minha dupla de zaga vai ser Gaúcha, vai ser Kahneman e Vitor Cuesta. Dois zagueiros que fizeram grandes campanhas nesse ano. Para mim o Cuesta foi o melhor do ano. Ele ficou com média abaixo tanto do Kahneman como do Jeromel, mas pela quantidade de jogos, como o Kahneman e Jeromel eram muito poupados, às vezes até servir nas suas seleções, o Kahneman na Argentina e o Jeromel no Brasil, o Cuesta acabou jogando quase todos os jogos. 94 roubadas de bola, é muita roubada de bola ali pelo Vitor Cuesta, e é um jogador que faz uma diferença imensa para o Internacional, para quem assistiu os jogos dele. Rodrigo Moledo é uma boa opção também. Léo Duarte, se você quiser colocar, tá até jogando às vezes improvisado de lateral, uma opção interessante. O Flamengo jogando em casa tende a ter muita torcida, porque vai ser a despedida de um bom campeonato do Flamengo. Ficou ali no vice, porém também não é de se jogar o ano todo fora pelo lado do Flamengo. Digão pelo lado do Fluminense pode ser interessante, pelo SG. Luiz Otávio pelo lado do Ceará também é uma opção a ser explorada. O Adrielson pelo lado do Sport, desculpa, não conheço muito sobre ele, eu vi alguns jogos do Sport, eu lembro dele jogando, ele não é nada extraordinário, o Santos não está muito disputando por nada, pode ser uma opção válida. Thiago Alves é um zagueiro mais firme, eu prefiro o Luiz Otávio por ele ter uma quantidade melhor de roubada de bola. O Douglas pelo lado da Chape também é um roubador de bola razoável, e o Gum pode ser uma opção válida. Antônio Carlos sempre ali um jogador que pode fazer um golzinho de cabeça, não pode ser menosprezado pelo lado do Palmeiras. E essas são as grandes opções ali na zaga também, galera. Fechada a zaga, vamos para o nosso meio de campo, que existe boas opções. O Paquetá é uma boa opção, o Zé Rafael é uma opção também válida. Bahia ali numa posição muito boa ali na tabela. O Cruzeiro também não disputando muito mais nada. O Bahia também não tá disputando nada, mas o Zé Rafael é um grande pontuador. O André, se você não colocar nenhum defensor do Ceará, pode ser uma boa opção. O Patricão da Massa sempre pode ser uma boa opção. Casares, que vai estar no meu time. Bruno Henrique também, que vai estar no meu time. Dois jogadores, o Casares mais ofensivo, o Bruno Henrique que atualmente está chutando bastante também. Agora a gente tem Matheus Fernandes, que é muito roubador de bola. A gente tem o Richard, que também rouba bastante bola. O Everton Ribeiro, que é o contrário do Paquetá, é um jogador que apoia mais, é quase um segundo atacante. É um meio campista que é um atacante. O Diego, que é um cadenciador, mas eu não colocaria o Diego, eu prefiro o Everton Ribeiro para uma rodada dessa. Felipe Baixo, que é um cara que chuta bastante,
contra o Santos, o Sport precisando de resultado, pode ser uma opção válida. O Elias, para quem não quiser colocar o Casares e não depender só de gol, é uma opção também interessante. Lucas Lima e Gustavo Scarpa são os pensadores do Palmeiras, podem ser também bem explorados. Michel Bastos, que é um jogador que vem crescendo de desempenho, pode ser uma opção legal também para você colocar. Eu acho que eu vou até de Michel Bastos aqui. E a gente tem outras opções aqui seguindo, mas que uma média um pouco mais baixa, não vale tanto a pena você apostar para essa última rodada. Tranquilo? Agora vamos fechar com os nossos atacantes. No nosso ataque a gente vai de Nico Lopes, a gente vai de Dudu e a gente também vai de Ricardo Oliveira. Porque a gente vai colocar esses jogadores. O Dudu, porque vai ser o jogador da competição. Eu acredito que ele possa sim fazer gol nessa rodada contra o Vitória, porque o Vitória tem uma defesa terrível. O Internacional pegando o Paraná, o Nico Lopes é um jogador que eu me arrependi bastante de não colocar na última rodada. Eu acho que ele tem uma pontuação muito firme. Eu tava até entre Nico Lopes ou até colocar o Everson Cebolinha. O problema é que o Corinthians é um time que tem uma defesa muito firme. Ou seja, esse jogo, se o Grêmio vencer, vai ser aquele jogo de no máximo 1-0. Se for um 2-0, eu acho que é muito. Então fica um risco muito grande colocar o Everton. Eu vou colocar ele até como uma homenagem, porque o Dudu e o Everton para mim foram os dois melhores da competição. Então vou colocar os dois. E o Ricardo Oliveira, porque ainda é um jogo muito importante para o Atlético Mineiro, onde ele precisa da vitória, e vou colocar ele. Mas o Nico é uma boa opção, sem sombra de dúvida. O Luan é uma opção também interessante. Xará, sem sombra de dúvida, pode ser. Rodrigo, mesmo fora de casa, como o Sport vai se atirar, quem sabe um contra-ataque, o raio faz ali a diferença. Max Lopes, para quem acreditar que o Vasco possa ganhar do Ceará, eu acho um pouco difícil. Tem a dupla do Fluminense, que é Everaldo e Luciano, que não pode ser menosprezado. Na verdade eu tinha até esquecido do Everaldo e do Luciano, então obviamente eu tenho que colocar um deles. Eu vou de Everaldo. Luciano também é uma boa opção, o Luciano é até mais centroavante que o Everaldo. A gente tem um Arthur, o Ceará jogando em casa, como eu disse, vai lotar o estádio, vai ser em torno de 40, 50 mil torcedores, muita gente, então ficar ligado. Júnior Dutra ali, jogador pelo lado, e essas são as opções no ataque. Técnico, para mim não tem surpresa, Filipão é o líder da competição contra um time já rebaixado, não tem muito o que questionar. E de capitão eu vou de Dudu mesmo, porque o cara tá jogando demais. Esse ficou sendo nosso time: Dudu, Ricardo Oliveira, Everaldo, Bruno Henrique, Michel Bastos e Casares, Mike e Ayrton Lucas na lateral, Kahneman e Cuesta na zaga, Everson no gol, Filipão nosso técnico. Nosso time ficou custando 137,50 cartoletas. Tomara que todo mundo tenha aproveitado. Quem assistiu o vídeo até aqui e não papou com like, dá um like que ajuda bastante a gente. Um abraço a todos, rumo à mitagem para vocês na 38ª rodada. Felicidades pro próximo ano de 2019, que o Cartola coloque o banco de reservas. Um abraço a todos e valeu!